E aí, senhores investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Ajuda aí Investe. Nesse vídeo eu vou apresentar para vocês o resultado dessa companhia elétrica, que é a ENGIE, o resultado do primeiro trimestre de 2021, ok? Antes, se você não é inscrito, aquele recado importante, se inscreve aí também, dá aquela força aí pro nosso canal, beleza? Então, galera, eu já estou aqui com um material que eu peguei os principais tópicos do relatório. Só para tirar um pouco a curiosidade de alguns, de onde eu pego essas informações, eu vou mostrar aqui para vocês rapidinho. Então, é bem fácil para ver os relatórios aí das companhias. Você acessa o site da companhia, que nem eu estou acessando aqui. Aí você vai procurar alguma parte onde está investidores, relatórios, alguma coisa assim. Aqui na ENGIE já está aqui no início já, investidores. Aí você pode vir aqui em informações financeiras, release e apresentação de resultados. Aí ele já mostra aqui a página aqui de todos os resultados. Aí tá aqui, ó, release e resultados do primeiro trimestre de 2021. Aí você pode clicar aqui e ele vai mostrar aqui o PDF que é onde você pode ver os resultados do primeiro trimestre de 2021 mais detalhado. Nessa apresentação aqui, eu vou pegar os principais tópicos aí dos resultados e eu vou apresentar aqui para vocês, ok? Só marcar aqui a caneta. Então vamos lá. O que é a empresa ENGIE? É uma das maiores empresas de geração de energia do Brasil, possui capacidade instalada de mais de 10,2 gigawatts, o que equivale a quase 6% de toda a capacidade do país, certo? Atualmente a empresa foca em fontes de energia limpa e renovável, que é a tendência do mundo hoje, é sempre focar em sustentabilidade, que degradam menos ao meio ambiente, proporcionando um bom retorno. A empresa também atua no mercado de comercialização de energia, conseguindo arbitrar entre os preços do mercado cativo e livre através de sua gestão experiente. Por fim, a empresa também entrou no mercado de transporte de gás através da TEG, uma das companhias com mais extensa malha de transporte de gás. Então aqui já tem uma novidade do ano que aconteceu no ano de 2020 e no primeiro trimestre de 2021. A ENGIE também entrou no ramo de gás natural, ok? Então a ENGIE, já apresentando os resultados aí, ela iniciou a operação comercial de campo, que é um dos investimentos que elas fizeram foi no campo de Largo 2, que eu vou mostrar mais detalhes para vocês, ultrapassando 1 gigawatt de capacidade instalados em eólicas, que é um tipo de energia que é gerado, e 1,2 gigawatts em fontes renováveis não convencionais. Aí o EBIT e o lucro teve um crescimento de 30,5% e 3,3% respectivamente. Então, esse foi o resultado inicial da ENGIE no primeiro trimestre de 2021. Aqui tem algumas notícias, destaques aqui, que a ENGIE registrou uma receita operacional líquida de 3,250 milhões no primeiro trimestre, 25,3 655 milhões acima do montante apurado no primeiro trimestre de 2021, fazendo a comparação entre essas datas. O EBIT registrado no primeiro trimestre de 2021 foi de 1,738 milhões, um aumento de 30,5%, que é 406 milhões em comparação ao primeiro trimestre de 2020. O lucro líquido foi de 529 milhões. Aqui está mostrando aqui que foi 0,64 por ação no primeiro trimestre de 2021. Valor 3,3%, 17 milhões, acima do alcançado no primeiro trimestre de 2020. Aqui já está mostrando aqui o lucro que teve a companhia em relação ao primeiro trimestre de 2020. Os preços médios dos contratados de venda de energia líquido dos tributos sobre a receita das operações de trading foi de 205,13 megawatts no primeiro trimestre de 2021, valor 6,7% superior ao registrado no primeiro trimestre de 2020. A quantidade de energia vendida no primeiro trimestre, sem considerar as operações de trading, foi de 9.084 gigawatts, a média de 4,205
4,205 megawatts médios, volume 3% inferior ao que foi comercializado em primeiro trimestre de 2020. Aqui são algumas notícias, destaques aí do que a companhia conquistou no primeiro trimestre de 2021. Aqui eu estou mostrando aqui para vocês aqui uma apresentação rápida sobre a estrutura, o que a companhia hoje ela atua, em quais setores aqui, hidrelétricas, termoelétricas e eólicas, biomassa, solar, biomassa também aqui, solar e eólica. E aqui está mostrando as localizações aí que ela está atuando. Aqui está mostrando o total que é produzido, capacidade instalada em megawatts, a participação da companhia em cada uma dessas locais aqui, os vencimentos do contrato que são muito importantes. Você pode ver que boa parte deles aqui está a partir de 2030, outubro de 2030. Tem aqui o de a termoelétrica do Rio Grande do Sul, que é 2050. Então são contratos longos, com a data de vencimento. Aqui já tem outra estrutura também que, como foi mostrado inicialmente, que ela começou a atuar agora no setor de gás, que ela agora vocês podem ver aqui que ela faz estrutura societária na TEG, onde ela tem 32,5% em cima dessa nova companhia aqui. O que é a TEG? É a maior transportadora de gás natural do Brasil, com uma infraestrutura de 4.500 km de gasoduto de alta pressão. Então ela começou a atuar agora nesse ramo aí de gás natural aqui no Brasil, certo? Só mostrando aqui rápido para vocês. Aqui está a estrutura das localizações do gás natural da companhia TEG. Aqui também tem aqui está mostrando outro resultado, que é o primeiro trimestre de 2021, caracterizou-se pela viabilização de novas áreas de gerações remotas, modelos onde a EGSD faz os investimentos e aluga os equipamentos para os clientes. Então essa é a área que permitirão a implantação do sistema de totalização de 12 megawatts, trazendo uma redução de cerca de 2.175 toneladas de dióxido de carbono por ano para os nossos próximos clientes. E aqui está mostrando os resultados que já foram instalados durante os anos. Então, galera, aqui é uma outra estrutura que agora a ENGIE está atuando na Jirau Energia. É uma nova denominação de energia sustentável do Brasil. É responsável pela manutenção, operação e venda de energia gerada pela usina hidrelétrica Jirau, localizada no Rio Madeira, em Porto Velho, estado de Rondônia. Então você pode ver aqui que a ENGIE aqui atua em 40% da companhia, certo? Aqui tem os projetos que estão em andamento na ENGIE. Aqui tem o conjunto Campo Largo 2 e também tem o conjunto Santo Agostinho fase 1, que as duas são do tipo eólica. Aqui está mostrando a porcentagem, aqui está mostrando aqui a participação da companhia. Aqui está mostrando o total aqui, a data de vencimento do contrato. A de baixo não tem aqui a data, mas a primeira aqui está só em dezembro de 2054. Aqui tem outros projetos também que estão sendo trabalhados também na ENGIE. Eu estou passando rápido aqui, mas vocês podem ver todos esses detalhes nos relatórios aí que eu vou deixar na descrição do vídeo do site da ENGIE. Aqui tem outros projetos que estão em andamento, que essas usinas aqui, o tipo de energia que estão sendo geradas, solar e eólicas. Vocês podem ver que são energias sustentáveis. A localização de onde que estão sendo os projetos estão sendo desenvolvidos, o total e a participação da companhia em cima desses projetos aqui, ok? Aí aqui está mostrando a geração de energia, como que foi do primeiro trimestre de 2020 ao primeiro trimestre de 2021, teve um crescimento. Vocês podem ver que foi um crescimento maior ainda na hidrelétricas, provavelmente foi pelo período de chuva que teve, que favoreceu muito. Aí tem também as termoelétricas e os complementares aqui, que esse vejo também que todos esses setores cresceram, totalizando 27,4% em relação a esses dois períodos aqui, ok?
Aí tem geração de fonte complementar também, que é a eólica, biomassa e solar e PCH também teve um crescimento de 54,5%. Aí tem aqui as vendas que aconteceram, que a EGEN realizou durante esse período do primeiro trimestre de 2021, que favoreceu o crescimento dela na receita e no lucro. Então aqui no primeiro trimestre de 2021, a participação dos consumidores livres no portfólio da companhia alcançou 41% do total de vendas físicas. Então teve um crescimento aí para pessoas físicas e 38% do total de receita operacional líquida, redução de 1,7 pp e 0,5 pp respectivamente em relação ao mesmo projeto do ano anterior. Então aqui está mostrando aqui a participação dos clientes nas vendas físicas. Vocês podem ver aqui que teve um crescimento, certo? E também aqui a participação de clientes de vendas contratadas que compõem a receita operacional líquida, certo? Aqui está mostrando aqui a legenda, comercializadores, clientes livres e distribuidores, ok? Aqui tem um preço médio de venda, teve um crescimento aí do preço médio de venda de megawatts, que teve um aumento, um reajuste, atingiu 205,13 megawatts no primeiro trimestre, 6,7% superior ao obtido no primeiro trimestre de 2020, cujo valor foi de 192,17 megawatts. Então, nesse período aqui do primeiro trimestre de 2020, era 192,02 e agora está 205,1. Então, eles tiveram esse reajuste aí no preço médio de vendas por megawatts. Aqui está mostrando o volume de vendas. Aqui já teve um pouco de queda em relação ao primeiro trimestre de 2020 com o primeiro trimestre de 2021. A quantidade em contratos passou de 9.473 gigawatts, que é uma média de 4.337 megawatts no primeiro trimestre, para 9.084 gigawatts no primeiro trimestre de 2021, uma redução de 3%, ou 389 gigawatts entre os períodos comparados. Então teve uma queda aí de vendas de megawatts aí da ENGIE durante esses períodos. Aqui tem os resultados financeiros, toda a receita da ENGIE comparando o primeiro trimestre de 2021 com o primeiro trimestre de 2020, vocês podem ver aqui. Então aqui vocês podem ver que a receita operacional líquida teve uma pequena queda, há uma variação aqui de 6%. Aí aqui está mostrando transmissão, trinds, painéis solares, transporte de gás e o consolidado, a soma de todos. Então vamos aqui direto ao consolidado. Então aqui no primeiro trimestre de 2021 teve uma variação, aqui vocês podem ver aqui, de 655, então uma variação aí positiva. Aqui os custos operacionais diminuíram aqui, vocês podem ver que deu 307. Aqui o lucro e prejuízo, o lucro aqui você pode ver que deu 348, um valor maior em relação ao mesmo período, certo? Aqui está mostrando 307 a mais, certo? Porque aqui o custo operacional no primeiro trimestre foi de 1.500 e aqui o custo operacional no primeiro trimestre aqui de 2021 foi 1.846. Então teve um custo maior aí durante o primeiro trimestre de 2021. Aí tem as despesas, outros resultados. Aí lucro, prejuízo, antes dos resultados financeiros, tributo sobre o lucro, foi 410 positivo, ok? Então aqui no geral aqui teve o aumento da receita, receita operacional líquida, mas também teve aumento também de os custos operacionais. Com certeza as novas aquisições que aconteceu durante esse período também favoreceram para aumento dos custos. Aí tem aqui mais resultados operacionais líquidos. Aqui está mostrando já um geral em relação às energias, distribuição de energia elétrica, consumidores livres, receita de construção. Aqui vocês podem ver todos os resultados aqui. Aqui tem outros resultados operacionais líquidos que teve um aumento de 25,3%,
quando comparado ao primeiro trimestre de 2020, passando de 2.595 milhões para 3.250 milhões. Então, assim, isso favoreceu muito para o crescimento aí da receita da Engie, que foi a transmissão, elevação de 681 milhões, e grande parte consequência do avanço na execução de obras do sistema de transmissão Gralha Azul em Novo Estado, cujo o tratamento contábil como receita decorre dos custos em construção adicionado. Então aí vocês podem ver aqui favoreceram o aumento dos custos de uma margem de gestão de construção pela companhia, ok? Aí aqui está mostrando o gráfico aqui, o crescimento da receita operacional, 25,3%. Aí aqui está mostrando os custos. Quais foram os custos operacionais que a Engie teve? Se teve um aumento em relação ao mesmo período do primeiro trimestre de 2020. Então vocês podem ver aqui que os custos aumentaram relativamente em relação ao mesmo período. Você pode ver que no final aqui, ó, todo o total de custos operacionais foi do primeiro trimestre de 2021, 1.846. Em relação ao primeiro trimestre de 2020, 1.539. Então aqui está mostrando os custos mais detalhados, onde que foram gastos mais. Boa parte aqui teve um aumento na transmissão. Então aqui já está mostrando que teve um aumento em relação ao mesmo período de 20%. Aqui boa parte foi gastada em transmissão. Aí tem aqui geração de venda de portfólio, que teve uma pequena queda. Trend, também uma pequena queda. E painéis solares teve também uma pequena queda. Mas transmissão teve uma boa parte dos custos operacionais. O patrimonial da Engie. Durante esse período do primeiro trimestre de 2021 ao primeiro trimestre de 2020, o resultado de equivalência patrimonial aumentou 72 milhões, 69%, quase 70%, passando de 103 milhões no primeiro trimestre para 175 milhões no primeiro trimestre de 2021, passando de 103 milhões no primeiro trimestre de 2020 para 175 milhões. Então, aumentou 72 milhões, aí, um valor muito alto. Então, a variação foi a consequência da combinação dos seguintes efeitos. 183 milhões de acréscimos no EBIT devido principalmente à atualização das tarifas de transporte de gás. Então, com os reajustes de transporte de gás, em grande parte pelo IGP, então foi baseado nesse índice aqui, teve um acréscimo aí do EBIT e da variação cambial sobre um dos contratos de transporte de gás. Então, isso favoreceu aumento desse índice aqui. Acréscimo de 41 milhões de IR e CS em razão substancial do aumento do lucro antes dos impostos. E incrementando os 21 milhões nas despesas com depreciação e amortização. Então teve também esse incremento aí de 21 milhões. Certo? Aqui está mostrando o EBIT da Engie, como que foi finalizado o primeiro trimestre de 2021. Aqui está mostrando os dois períodos. Então aqui você pode ver que teve um aumento do primeiro trimestre de 65,6 contra esse aqui é em relação à geração. Vamos pegar aqui todo o consolidado, um pequeno aumento aí de 53,5 em relação ao primeiro trimestre de 2020 de 51,3. Então aqui vocês podem ver aqui que de 51,3 para 53,5%. Aqui está mostrando mais detalhado. Aí vocês podem ver aqui um aumento aí de 31% durante esses períodos aí, primeiro trimestre de 2020 e primeiro trimestre de 2021. Aqui está todos os detalhes de cada um deles que fazem parte do EBIT da Engie, ok? Aqui tem os resultados financeiros, o lucro líquido, que é um dos resultados mais esperados de todas as companhias em relação aos seus relatórios. Aqui, o lucro líquido foi de 529 milhões. Então, assim, um lucro muito grande só no primeiro trimestre de 2021. Aqui está mostrando aqui que foi de
3,3% em relação aos períodos aqui. E continuando aqui, 512 milhões apresentado no primeiro trimestre do ano anterior. Então, superior a 512 milhões em relação ao ano passado, certo? Aí aqui está mostrando também as mesmas informações sobre os resultados. Estou só passando rápido aqui, só focando aqui nos resultados de lucro que a empresa teve com esse reajuste de 3,3% aí favorecido. Aqui está mostrando a dívida também que aumentaram. Apesar do lucro que teve durante esse período, as dívidas também aumentaram da Engie. Então, a dívida bruta total consolidada representa principalmente por empréstimos, financiamentos, debêntures e ações preferenciais resgatáveis. Líquido dos efeitos das operações de EGE, totalizando 17.989 milhões, aumento de quase 8%, comparado à posição do 31 de dezembro de 2020. O prazo médio de vencimento da dívida no fim do primeiro trimestre de 2021 era de 6,4 anos. Aqui embaixo, aqui nesse gráfico está mostrando que teve um aumento de quase 8% da dívida em relação ao mesmo período de 31 de 2 de 2020 até o dia 31 de 3 de 2021. E aqui o cronograma de vencimento das dívidas. Aqui está todas as dívidas da Engie. Aqui está mostrando os índices que se baseia a dívida da Engie. E aqui está mostrando os gráficos aqui, as barrinhas, dos períodos que vão vencer essas dívidas. Então vocês podem ver aqui que boa parte da dívida vai vencer entre 2027 e 2031, certo? Mas durante esse período aqui de abril e março até 2022 também tem valores altos aí para ser pagos até o ano de 2022 também. Boa parte da dívida está para ser quitada até 2022. Investimentos. Quais são os investimentos da Engie? Os investimentos totais no primeiro trimestre foram de 982 milhões, dos quais 984 milhões foram aplicados na construção de novos projetos, sendo 472 concentrado no novo estado transmissor de energia, 234 milhões na linha de transmissão Gralha Azul e 204 milhões do conjunto eólico Campo Largo 2, 34 milhões do conjunto eólico Santo Agostinho e 26 milhões destinados a projetos de manutenção e revitalização do parque gerador. 12 milhões designados para a modernização da usina hidrelétrica Salto Osório. Então está mostrando aqui os investimentos em milhões que vão ser destinados aí, que foram destinados para investimentos. Então boa parte aqui foi nesse projeto aqui chamado Novo Estado. Então aqui está uma comparação dos o índice da Bovespa e a Engie, como que foi o seu desempenho de dezembro de 2020 até março agora de 2021. O primeiro trimestre de 2021, as ações da Engie registraram desvalorização de 4,8%, acompanhando as quedas dos índices do setor de energia elétrica, que é esse índice aqui, IEX, e do Ibovespa de 2,3% e 2%, respectivamente. Então aqui vocês podem ver que o volume médio diário da Engie foi de 76 milhões. Aqui são valores negociados diariamente no primeiro trimestre de 2021. 16% abaixo registrado do que atingiu 91,3 milhões. No último mercado de março de 2021, as ações da companhia encerraram a cotação a R$ 41,83, o que confere à companhia o valor de mercado de 34 bilhões. Então, o valor de mercado dela, com certeza, consegue quitar toda a sua dívida, se ela vendesse tudo. Aqui está comparando o desempenho dela da Ibovespa, desse índice IEX, que é de energia, do setor de energia, e também a Engie. Então, ela perdeu tanto para esse índice e também para Ibovespa. Ok? Então, ela não teve um bom desempenho durante o período de dezembro até março. Aqui já tem uma posição
do relatório da Banco Inter. Aqui está mostrando aqui o preço atual, R$ 40,21 e o preço-alvo de R$ 48,00. Então, ela ainda falta 19% para chegar no preço-alvo. A posição do Banco Inter se encontra neutra em relação a esse ativo aqui da Engie. Aqui está mostrando o setor, utilitários, valor de mercado, como já foi dito, variação do primeiro mês, de um mês está negativo, então nesse mês ela está fechando negativo. Variação do ano, ela fechou com um negativo de quase 9%. Variação dos últimos 12 meses, 3,1% positivo. Dividend yield está em torno de 4,3% nos últimos 12 meses. Máximo que ela chegou a foi 47,70 e a mínima 35,56. O volume médio negociado nos últimos 3 meses está 1,8 milhões. Financeiro médio, 3 meses, 73. Volatilidade dos últimos 3 meses de 24%. Então, galera, essa foi a apresentação rápida aí sobre a Engie. Muitas informações, muitos dados. Se você quer ver o relatório mais detalhado, eu vou deixar na descrição do vídeo também sobre onde você pode acessar esse relatório com todos os detalhes, com mais detalhes aí sobre os resultados do primeiro trimestre da Engie de 2021. Beleza? Então valeu, galera, abraço e até mais.